Olá, amigos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre transformação moral. E muitos de vocês que já conhecem, já tiveram familiaridade com alguma palestra, algum conceito da doutrina espírita, já devem ter ouvido aquela definição de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, que emprega para domar as suas más inclinações. Essa definição está lá no capítulo, na página, na mensagem número 4 do capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, na verdade, o grande objetivo da doutrina espírita é a proposta de transformação moral do ser, a transformação moral do espírito. E não é apenas do espírito, é de toda a humanidade. O grande objetivo da humanidade ao evoluir é se transformar moralmente, é evoluir, é transformar o seu espírito, é ser hoje melhor do que foi ontem, é ser amanhã melhor do que é hoje. Então, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam, porque Jesus nos enviou o mais belo código de ética, de transformação moral, um roteiro moral da humanidade, que é o Sermão da Montanha, que está lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que nos traça no Sermão das Bem-aventuranças um verdadeiro roteiro a ser seguido por todos aqueles que querem se transformar, que querem evoluir, querem se tornar seres melhores do que são hoje, evoluindo, que é o caminho e o destino de todos nós. Porém, muitos, entretanto, não acreditam nos fatos das manifestações espíritas, nem lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se apreendem, não os aplicam a si mesmos. Atém-se muito mais aos fenômenos, a famosa fenomenologia, do que propriamente aos efeitos morais da nossa doutrina, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. A obrigação da gente se transformar é aquela velha máxima que a gente diz, puxa vida, a gente já conhecendo essas coisas, a gente já tomando conhecimento de tudo isso, não dá mais para a gente ser a mesma pessoa. A gente conhecendo o que os espíritos nos revelam, tudo que a gente estuda, não dá mais para a gente proceder da mesma forma que a gente procedia antes. Ou então guardam suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, ou seja, já está mais preocupado e sintonizado com as coisas da matéria, do espírito, em detrimento das coisas da matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É como nos diz Emmanuel, no capítulo 25, se eu não me engano, do livro A Caminho da Luz, uma frase que sintetiza muito bem isso que a gente está falando, que toda realidade é a do Espírito, e toda paz é a do conhecimento das leis de Deus e é a do conhecimento da lei de Deus e de suas consequências, não é? De suas lições. Então, toda a realidade é do Espírito. A gente conhecer a vida do Espírito, a gente saber esse Espírito, muda plenamente as nossas convicções. Porque um é qual músico que alguns acordes bastam para comover-se, ao passo que o outro apenas ouve em sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Portanto, queridos amigos, o nosso grande desafio é a transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E o que vem ser? Quais seriam os caracteres da perfeição moral? Os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no seu Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais: amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. E isso porque, explica o Mestre Divino, se somente amarmos aos que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Concluindo o seu ensinamento, diz Jesus: sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso roteiro. E essa mensagem, esse texto, a gente tirou do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 1. Então, os caracteres da perfeição moral que devemos perseguir é amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. E esse é um desafio, mas a gente não deve perder de vista o que nos diz Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 42. Todos nós trazemos gravados no íntimo, no nosso íntimo, os rudimentos da lei moral. Deus está presente em todos nós e Deus é caminho moral de evolução para todos nós. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de bom e de belo nos traz uma alegria, um contentamento interior. E todas as vezes que a gente se apercebe que fez algo que não estava no roteiro das coisas boas, a gente se amarga, a gente fica com desgostos por saber que ainda não seguiu o roteiro que deveria seguir, que está traçado para todos nós. Porque, infelizmente, ainda temos obstáculos a esses valores morais presentes em cada um de nós. Temos obstáculos à nossa perfeição. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tantos menos compreende o homem o seu destino, nos ensina Allan Kardec na questão 895 de O Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, na questão 913, ele pergunta: qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, nos libertarmos do apego às coisas materiais, nos libertarmos do egoísmo, nos torna mais livres, mais libertos para ascendermos esse caminho da perfeição, de transformação moral. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Ser bom, ser caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Toda virtude tem o seu próprio mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Libertarmos do nosso egoísmo e caminharmos para a mais desinteressada caridade. Isso está na questão 893 e também do Livro dos Espíritos. Porém, para conseguirmos alçar essa transformação, caminhar para essa transformação, vencendo as nossas más inclinações,
Na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem um roteiro sensacional para que a gente possa seguir quando Kardec pergunta qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Ou seja, qual o meio mais prático que temos de caminharmos na nossa transformação? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, é roteiro para conseguirmos essa nossa transformação moral. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista aos que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, precisava de transformação. Está aí a mensagem do Espírito de Santo Agostinho, nos ensinando esse roteiro de transformação. Muitas faltas que cometemos não passam despercebidas, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem o que o suspeitemos unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em cada um de nós. Ou seja, refletirmos diariamente nas coisas que já são boas, das imperfeições que nos libertamos, dos vícios, dos defeitos, que lutamos, porque conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, as más inclinações do homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Então, se cada dia a gente se interrogar se está vencendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, a cupidez, a gente vai refletindo naquelas coisas que a gente precisa mudar, ao passo que a gente vai fortalecendo as virtudes que a gente precisa fortalecer para consolidar o nosso processo de transformação, a nossa capacidade de perdoar, de entender, de amar ao próximo, de ter empatia, de sermos benevolentes, de sermos indulgentes, a nossa capacidade de orar, de ter fé. Tudo isso são atributos que fortalecem o nosso espírito. Assim, queridos amigos, consoante deflui desses ensinamentos, é o conhecimento de si mesmo o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. O processo de renovação para o bem é longo, pois que depende do esforço de cada um no sentido da sua educação, mas inevitável de acordo com a lei de progresso a que todos os seres estão submetidos. Para que possamos, entretanto, realizar esse encontro com nós mesmos, com vistas à perfeição, é necessário, em especial, aprender a disciplinar o pensamento, porque o pensamento é criador, não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Nos ensina Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a do caráter. Então, precisamos aprender a educar, a disciplinar o nosso pensamento, porque é a partir dele que gera as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos atos. E com estes construímos o nosso dia a dia. E com estes podemos fazer o bem ou fazer o mal que nos faz sofrer e que nos aflige. Assim, não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços,
para que nos aperfeiçoemos. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Portanto, queridos amigos, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. O roteiro é o conhecimento de si mesmo. O caminho é o Evangelho do Cristo, porque o Espiritismo não traz nenhuma nova moral. É seguir o roteiro traçado pelo Senhor Jesus no Sermão das Bem-aventuranças que chegaremos um dia, confiantes e serenos, ao palco de transformação do ser que todos nós almejamos. Sigamos no nosso processo de transformação e muita paz para todos.